tudo bem? Como vocês estão? Preparado para mais um dia de aula? Para mais um dia de muito conhecimento e muita aprendizagem? Para quem não me conhece, eu sou a professora Daniele Lapa, sou professora do terceiro ano do ensino fundamental. Estou aqui para lhe ensinar um pouquinho mais de português e hoje o nosso conteúdo é muito legal. Querem conhecer? Vem aqui comigo, vamos ver o nosso eixo, o nosso conteúdo de hoje. Hoje nós vamos aí navegar, vamos imaginar, vamos entrar no mundo dos animais. Isso mesmo, eu convido você a ficar ligadinho aí com a gente. Então vamos à nossa hora de estudar. Você conhece o mundo dos animais? Vocês já ouviram muitas histórias de animais? Por um acaso o animal fala sim ou não? Sim? Não? Você já conseguiu conversar com algum animal? Como vocês viram lá no nosso conteúdo, nós vamos trabalhar um pouquinho de fábula. Observe essa imagem. Observe aí essa gravura. Gravura de Gustavo Doré. Você já viu isso em algum lugar? Essa imagem te lembra alguma coisa? Sim ou não? Lembra? Conseguiu? O que nós temos aí? Vocês estão conseguindo enxergar bem? Nós temos um leão, um rato, nós temos ali alguns cactos, é uma história preta e branca, não é isso? Que história é essa? Essa gravura lembra alguma história? Lembra? Sim ou não? Eu acho que lembra. Se você não lembra, você vai agora lembrar comigo. Exatamente, você vai entrar agora no mundo das fábulas comigo. Essa história, ela é muito legal. Ela fala do leão e o rato. Vocês já ouviram essa história? É uma fábula. Lembra? Não? Então eu vou contar para vocês. Certo dia, um leão estava a dormir quando um ratinho começou a correr por cima dele. O leão não gostou. Então o leão acordou, pôs-lhe a pata em cima do ratinho e abriu uma boca gigante, uma bocarra mesmo, e preparou-se para engolir o ratinho. E o que aconteceu? O ratinho ficou desesperado e disse: "Me perdoa", gritou o ratinho, "me perdoa, me perdoa-me. Dessa vez eu nunca esquecerei. Quem sabe se um dia você não precisará de mim", disse o ratinho. O leão achou isso tão divertido. Como é que um leão poderia precisar de um ratinho? Mas gostou da ideia e levantou a pata e deixou o ratinho partir. Isso mesmo. Dias depois, aí o tempo se passou. Sabe o que aconteceu? O leão caiu em uma armadilha. Com os caçadores queriam pegar ele e oferecer ele vivo ao rei. Amarraram ele numa árvore e partiram à procura de um meio de transporte para poder levar o leão até o rei. Nisto, adivinha quem apareceu? O ratinho. Exatamente, o ratinho apareceu. Vendo a triste situação em que o leão estava, sabe o que ele fez? Ele roeu as cordas que prendiam o leão. Isso mesmo. E foi assim que o ratinho pequenininho salvou o rei dos animais. Não devemos subestimar os outros. Gostaram da história? Gostaram? Então a gente vai desvendar um pouquinho mais dessa história maravilhosa entre o leão e o ratinho. Observe aqui comigo agora. Vamos desvendar essa história, esta fábula maravilhosa. Quais são os personagens da história? Quem? Exatamente, o leão e o ratinho. Qual é o conflito inicial dessa história? Olha aqui para mim. Qual é o conflito inicial? Como foi que começou essa história? O que aconteceu? O ratinho estava passeando, brincando por cima do leão. E o que ele fez? Pegou o ratinho. Isso mesmo. Isso foi bom? Esse foi o conflito, né? Ele queria o quê? Comer o ratinho.
Mas o ratinho foi esperto, né? Vamos lá. Como a história termina? Nós vimos que o conflito foi o quê? O leão queria comer o ratinho, mas ele decidiu libertar o ratinho. E como recompensa, como a história termina? O ratinho também salvou a vida do leão. Como os personagens agiram na história? Eles foram bons uns com outros? Que sentimentos você viu aí e sentiu que aconteceu nesta fábula? Nessa história, há algum ensinamento? Sim, há. Vocês viram que lá no final, quando eu terminei a história, eu falei que não podemos o quê? Subestimar os outros. Quem diria que nessa história um ratinho poderia salvar um leão? O leão não é o rei da floresta, é o mais forte, todo mundo tem medo dele? Sim, todas as fábulas nos trazem um ensinamento diferente. Observem agora essa história para vocês e eu quero que vocês me digam qual o ensinamento que essa história vai nos trazer. Observem aí comigo. Se preparem, amigos, pois vou ler uma fábula escrita por Monteiro Lobato, um brasileiro admirável. Ai, Abel, até arrepiei. Estamos prontos, Abel. Pode começar. A Coruja e a Águia, Monteiro Lobato. A coruja e a águia, depois de muita briga, resolveram fazer as pazes. Basta de guerra, disse a coruja. O mundo é tão grande, e tolice maior é andarmos a comer os filhotes uma da outra. Perfeitamente, respondeu a águia. Também eu não quero outra coisa. Nesse caso, combinemos isto. De agora em diante, não comerás nunca mais os meus filhotes. Muito bem, mas como posso distinguir os teus filhotes? Coisa fácil. Sempre que encontrar uns borrachos lindos, bem feitinhos de corpo, alegres, cheios de uma graça especial que não existe em filhote de nenhuma outra ave, já sabe, são os meus, disse a coruja. Está feito, concluiu a águia. Dias depois, andando à caça, a águia encontrou um ninho com 3 monstrengos dentro, que piavam de bico muito aberto. Bichos horríveis, disse ela. Vê-se logo que não são os filhos da coruja, e comeu-os. Mas eram os filhotes da coruja. Ao regressar à toca, a triste mãe chorou amargamente o desastre e foi acertar conta com a rainha das aves. O quê? Disse esta, admirada. Eram teus filhos aqueles monstrenguinhos? Pois olha, não se pareciam nada com o retrato que deles me fizeste. Moral da história: quem ama o feio, bonito lhe parece. Gostaram da história? Gostaram da fábula? Sim? Que legal, né? Quem ama o feio, bonito lhe parece. O que vocês entendem disso? Os filhotes dela eram bonitos ou não? Eram lindinhos ou não? A águia achou feio, né? Porque a mãe sempre acha o filho bonito, não é verdade? E eles fizeram um trato, mas ela falou que era a coisa mais fofa, era a coisa mais linda. E quando a águia foi ver, não achou os filhotes bonitinhos e os devorou, né? Então, quem ama o feio, bonito lhe parece. Conseguiram entender? Professora, mas o que é mesmo uma fábula? Quais são as características de uma fábula? Nós já estudamos diversos gêneros textuais aqui, não é verdade? Sim, estudamos bastante. E a fábula também tem a sua própria características, todas elas diferentes. Na fábula, como eu perguntei lá no começo, animais falam? Não falam. Mas na fábula você vai observar que os animais falam e eles nos trazem uma lição de moral. Vem aqui comigo, nós vamos conhecer de onde veio a fábula e quais são as suas características. Observem aqui comigo agora. Fábula. Nascida no Oriente, a fábula vai ser reinventada no Ocidente pelo grego Esopo.
Lá no século 6 a.C. Lembra que nós estudamos aqui que isso aqui significa antes de Cristo? Sim, né? E aperfeiçoada séculos mais tarde pelo escravo grego Fedro. E isso também lá no século aqui, ó, antes de Cristo. Muito bem. No latim, fare, ou seja, é falar, e no grego, eu não sei falar muito grego, mas vamos tentar. Faó, dizer, contar algo. É a narrativa de natureza simbólica de situações vividas por animais. Vocês vão observar que as fábulas sempre serão vividas, contadas ou narradas por animais, que representam sentimentos e ações humanas, que transmitem uma moral e ensinamento. Olha que interessante! Vai nos ensinar sentimentos e ações humanas e que transmitem moral e ensinamento. Vocês acham que lá na história da coruja e da águia realmente eles conversaram? Vocês acham que no mundo dos animais, os animais conversam? Olha, não come meu filhote, eu não como o seu, meus filhotes são assim, não, eles não conversam sobre isso. A fábula, ela vem nos trazer lições, vem nos trazer ensinamentos, vem nos trazer ações humanas que eu e vocês temos. E os animais vêm nos mostrar como podemos ser melhores, exatamente, através de suas atitudes. Voltando aqui agora. Os mais conhecidos autores das fábulas são os Esopo, Fedro e La Fontaine, a quem são atribuídas as autorias dos textos mais famosos entre os leitores no Brasil. Temos representantes também como Monteiro Lobato, que eu sei que vocês conhecem ele, e Milor Fernandes, que se dispôs a uma construção de releituras de fábulas. Vamos conhecer esses autores maravilhosos aí, que são esses, que eles nos ajudam, nos ensinam aí no mundo dos animais, no mundo da imaginação, a conhecer nossas ações humanas, a refletir sobre os nossas ações e sentimentos. Vamos ver aqui agora alguns exemplos de fábula. Exemplo de fábulas, a cigarra e a formiga. Você conhece a cigarra e a formiga? Não conhece? Como assim não conhece a cigarra e a formiga? É uma das mais conhecidas. Aquela onde a formiga trabalha o dia todo, carregando folha, se preparando para o inverno. No verão ela trabalha, enquanto o que a cigarra está fazendo? Cantando e tocando. Exatamente, cantando e tocando. E quando chega o inverno, o que acontece? A cigarra não tem nada e vai pedir ajuda de quem? Da formiga. E aí ela ajuda ou não? Às vezes o final das histórias são diferentes das fábulas, nem sempre são iguais, né? Pesquise bastante aí as fábulas, que quando a gente voltar para a sala de aula eu vou perguntar de vocês quais são essas histórias. Vamos retornar aqui. Outra, a lebre e a tartaruga, que nós vamos conhecer daqui a pouquinho, a rã e o touro, a raposa e o corvo, o leão e o rato. E essas fábulas? Olha aí, ó, Monteiro Lobato, muito conhecido aqui do nosso Brasil, não é isso? E a estrutura de uma fábula? Lembra que eu falei que a fábula também tem a sua própria característica? Sim, né? O narrador. Quem é o narrador? A voz que fala na narrativa, a pessoa que está contando a fábula. A narrativa pode ser narrada em primeira pessoa, ou seja, a própria pessoa que está falando, onde o narrador também é o personagem. Viram aí, por exemplo, aí na história da cigarra, da coruja com a águia, quem era o narrador? As duas próprias, elas mesmas conversavam e elas mesmas narravam ali a história e assim aconteceu. Então, o narrador, a narrativa pode ser narrada em primeira pessoa, onde o narrador também é o personagem. A narrativa pode ser narrada também em terceira pessoa, onde o narrador não participa da ação da narrativa. Como eu contei a história agora um pouco para vocês do leão e do rato, né? Eu contei histórias dos animais. Enredo, sucessão de acontecimentos, a situação inicial, o conflito, a resolução do conflito e o desfecho. Ou seja, o enredo da história tem que acontecer tudo isso aqui em uma fábula. Tem os acontecimentos, a situação inicial, o conflito entre os animais, entre os personagens, como aconteceu a resolução do conflito e o desfecho final, que é o que? A conclusão, a moral da história e, enfim, como terminou.
Exatamente. O que mais nós temos aí? Quais as outras características de uma fábula? Personagens. E nós temos os principais e os secundários. Os principais você já sabe quais são, né? São aqueles personagens que são os principais, que estão ali, estão falando, que vai te trazer aquela lição de moral. Os secundários, no entanto, são aqueles que são importantes, mas nem tanto, entendeu? Mas que fazem parte aí da nossa história. Exatamente. Outra característica da fábula é o tempo. O momento da história. Nós sabemos, vocês vão observar que as fábulas, elas são curtas, não são tão longas, tá bom? O espaço onde ocorre a ação. Geralmente nas fábulas são o quê? Aonde? Na floresta, ali nas matas, no convívio onde nós encontramos os animais. Então, é aí que você vai encontrar o local onde acontece. E a nossa última qual é? A moral. A moral da história. O que é uma moral, professora? É um ensinamento que a história nos traz. Viram lá? Qual foi o nosso primeiro ensinamento? Lá do leão e do ratinho de hoje. Qual foi a nossa moral, o nosso ensinamento? Que não podemos o quê? Desdenhar as pessoas, por mais pequenas que elas sejam, por mais diferentes que elas sejam. E a nossa segunda moral da coruja e da águia? Que o feio, para quem gosta, é bonito, não é isso? Que a mãe achou aí seus filhos bonitinhos e a águia já não achou e os devorou. Exatamente. Agora vamos voltar aqui na nossa hora de estudar e observem essa outra fábula. Voltando aqui. A lebre e a tartaruga, vocês vão conhecer essa história. Eu gosto muito dessa história. Eu quero que vocês aí em casa leiam comigo em voz alta. Vamos trabalhar essa leitura, respeitando os sinais de pontuação, tá certo? Vamos lá comigo no 3? 1, 2, 3. Era uma vez uma lebre e uma tartaruga. A lebre vivia caçoando da lerdeza da tartaruga. Certa vez, a tartaruga, já muito cansada por ser alvo de gozações, desafiou a lebre para uma corrida. A lebre, muito segura de si, aceitou prontamente. Não perdendo tempo, a tartaruga pôs-se a caminhar, com seus passinhos lentos, porém firmes. Logo a lebre ultrapassou a adversária e, vendo que ganharia fácil, parou e resolveu cochilar. Quando acordou, não viu a tartaruga e começou a correr. Já na reta final, viu finalmente a sua adversária cruzando a linha de chegada, toda sorridente. Moral da história, ou seja, o nosso ensinamento, devagar se vai ao longe. Olha que legal! Quem gostou dessa história? Tá vendo? A lebre aí pensou que foi muito espertinha, caçou da nossa tartaruga e o que ela fez? Ganhou, porque devagar se vai longe. É uma lição para mim e para você. Qual é essa lição? Qual é esse ensinamento que essa fábula nos traz? Nos traz que mesmo que devagar, mesmo que você vai tentando aos poucos, uma hora você vai chegar lá. Por exemplo, professor, eu não consigo ler, eu já tentei. Continue tentando que uma hora você vai chegar lá. Vamos aqui agora estudar um pouquinho mais dessa fábula? Você conhece esse provérbio? Quem ama o feio e bonito lhe parece. A coruja, a águia e a coruja. Nós já vimos essa, né? Não adianta chorar pelo leite derramado. Já ouviram falar disso? Sim, né? Quem desdenha quer comprar. A raposa e as uvas. Os ensinamentos de muitas fábulas acabaram tornando-se provérbios e expressões populares. Exatamente. As morais da história das fábulas tornaram-se provérbios e as pessoas utilizam aí. Sempre. Vocês sabiam também que os animais, eles têm um significado pra gente? Sim ou não? Sim? Vamos conhecer agora o que os animais nos mostram, o significado deles pra gente. Por exemplo, olha aqui pra mim,
Olha esse leão lindo, maravilhoso. Quando vocês verem um leão, vocês vão saber que ele tem um significado. O que é? Força e arrogância. Próximo animal. O que é isso? Um lobo. O que ele nos mostra? O que ele nos significa pra gente? Maldade e vingança. Isso mesmo, exatamente. Próximo. Nós temos também aqui a raposa. A raposa, ela é astúcia, ela é esperta, ela quer mostrar que ela é a cara. Exatamente. Próximo. O que é isso? Um cordeiro, né? Uma ovelhinha, para quem acha. Ela nos mostra o quê? Uma ingenuidade, uma inocência. Isso que ela nos representa. Próximo. A sabedoria, quem é? Da coruja. Sempre que vocês verem aí uma coruja, quer dizer sabedoria. Nós até utilizamos ele como um símbolo do professor. Exatamente, utilizamos também. Próxima, cobra. Ai, a cobra é o quê? O que ela nos diz quando você vê uma cobra? Falsidade, né? Ela engana as pessoas, né? Uma cobra engana alguém? Não, isso são simbologias que os animais nos trazem em histórias. Conseguiram entender? Sim, né? Próximo. Ratinho, esperteza. Viu como ele foi esperto lá na história do leão? Foi esperto. Próximo. A nossa lebre, que foi muito arrogante ali com a nossa amiga tartaruga. Próximo. E a nossa tartaruga é a lentidão. Isso mesmo, mas devagar se vai longe. Muito bem, crianças. E nós temos aqui a cigarra, como eu contei brevemente para vocês a história agora há pouco, que ela tem preguiça. Então, sempre que vocês ouvirem falar da cigarra, vocês vão saber que ela nos traz esta preguiça. Ela tem este significado. E nós temos também a formiga, que nos traz dedicação, porque trabalha demais, não se cansa, apesar de ser o quê? Um animal muito pequeno. Muito bem, tem mais algum aí pra gente? Tem outros sim, que em outras histórias que vocês podem pesquisar e tentar desvendar aí os significados delas, ok? Vem aqui comigo agora, vocês vão observar aqui comigo neste caça-palavra. Você é o detetive, você vai encontrar alguns animais famosos nas fábulas, que nós vimos agora há pouco. Vamos lá, você está enxergando algum aí? Sim? Qual? Nós temos o que aqui, crianças? O que vocês estão enxergando? Nós temos a formiga. O que mais? Procura, rápido. Tartaruga. São personagens das nossas fábulas. Temos o quê? Olha aqui, ó. O rato. O que mais? A raposa. O leão. Estão enxergando mais algum? Procurem. Nós temos aqui, ó, a lebre. Qual mais? Procura. O corvo. Professora, eu nem vi corvo na nossa história. É porque tem muitas crianças, muitas fábulas. Vocês têm que procurar e investigar. Nós temos aqui a cigarra. Tem mais algum aí? Tá conseguindo enxergar mais algum? Não, né? Muito bem. Aí já estão profissionais. Então, agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos ao nosso exercitando. O que você vai fazer? Você vai ler a fábula, a raposa e o leão. Você vai ler toda ela. Eu não vou ler com você. Você vai ler sozinho porque você já está no 3º ano e você já sabe ler. Você vai ler toda a historinha, que é pequena, e depois você vai responder as questões referentes à nossa fábula. Tem a questão 1, que vai perguntar pela leitura do texto. Após encontrar o leão 3 vezes, a raposa se sentiu? Você vai responder. Número 2, a finalidade desse texto é. Você vai ler e vai responder. Aí nós temos essa outra atividade. Leia a capa do livro. Observe. A 3.
Já? Ótimo. Vamos resolver agora? Leram direitinho? Quero ouvir vocês lendo comigo. Vamos à nossa resolução da nossa atividade. Leia a fábula A Raposa e o Leão. Uma raposa muito jovem, que nunca tinha visto um leão, estava andando pela floresta e deu de cara com ele. Ela não precisou olhar muito para sair correndo desesperadamente. Quando viu o leão pela segunda vez, a raposa ficou atrás de uma árvore para olhar antes de fugir. Mas na terceira vez, a raposa foi até o leão e começou a dar tapinhas na costa dele, dizendo: "Oi, gatão, tudo bem?" Da familiaridade nasce o atrevimento. Que legal, né? Quem gostou? Eu gostei. Vamos lá. 1. Pela leitura do texto. Após encontrar o leão 3 vezes, a raposa se sentiu amedrontada, angustiada, confiante ou desanimada. Como você acha que ela se sentiu? Primeiro ela ficou com medo, saiu correndo desesperadamente, nem olhou para trás. Depois se escondeu, não foi verdade? E ficou olhando quando viu pela segunda vez. E na terceira vez ela foi lá, deu até 3 tapinhas e disse: "Oi, gatão, tudo bem?" Então ela se sentiu o quê? Confiante, não ficou mais com medo do leão. Quem acertou? Acertaram? Ótimo, muito bem. E qual é a nossa finalidade? Qual é a finalidade desta fábula, desse texto? O que ele quer nos ensinar? Divulgar, instruir, narrar ou vender? Você acha que esse texto está... Qual é a finalidade dele? Está divulgando alguma coisa? Está instruindo a gente a algo? Está narrando alguma coisa? Ou está vendendo? Ele está narrando. Quem acertou? Acertaram? Sim, né? Ótimo, muito bem. Leia a capa desse livro, observe. Texto de Fernanda Lopes de Almeida. Fábulas de La Fontaine. O que é isso aí? Observem o desenho. Observem. Já? Olha aqui o autor. Lembra que nós falamos sobre ele? Sim, né? O que você irá encontrar nesse livro? Cartas, histórias, notícias ou receitas? O que você vai encontrar? O que você embarcou aí? Histórias, muito bem, histórias de animais. Fábulas, exatamente. Vamos ao nosso resumo do conteúdo de hoje? Vamos? Aprenderam algo bem especial? Sim? Ótimo. Então, crianças, fiquem atentos. O que a gente aprendeu hoje? Vamos ao nosso resumo do conteúdo. O que nós aprendemos hoje? O que? Sobre fábulas, isso mesmo. Hoje aprendemos sobre o gênero narrativo, fábula. Narrativa com histórias de quem? De pessoas? De objetos? De animais, né? Que prefiguram os homens, que têm como finalidade divertir o leitor, exatamente, eu e você, e a nos ensinar uma moral. Ou seja, o que é uma moral? Um ensinamento. Eu estou aqui rodeada de animais que podem nos trazer todos os dias, através das fábulas, um ensinamento diferente. Falamos também o quê? Falamos que cada animal traz consigo uma característica própria: esperteza, audacioso, lentidão, preguiça. Falamos sobre isso, né? Se você tiver dúvida, você pode voltar à nossa aula depois lá no nosso YouTube. Então vamos às nossas considerações finais.
Que maravilha, né, crianças? Que aula maravilhosa, conhecer um pouquinho aí do mundo dos animais, aprender uma moral, um ensinamento, o que é uma narrativa e o que é muito importante para mim e para você. Eu espero contar com você aqui na nossa próxima aula. Eu tenho para você também uma sugestão de vídeo. Isso, aí no nosso YouTube, nós temos aqui, observem, nós temos aí no site Era Uma Vez o Galo e uma Raposa, Xuxa no Mundo da Imaginação. Vocês podem lá observar novos tipos de fábula, tá certo? Nós temos também aí, na sugestão de vídeo, a lebre e a tartaruga, o coelho e a tartaruga. Fiquem à vontade para explorar, para conhecer, para amar novas histórias. E o que eu quero? Eu quero que vocês estudem, aprendam ainda mais. Eu conto com vocês aqui na nossa aula em casa, na próxima aula, tá certo? Fiquem ligadinhos, um beijinho e até a próxima. Tchau, tchau, gente!